A vantagem ambiental do telhado de grama, bom, o balanço energético também, porque a gente, em vez de usar a cera de cerâmica, que é o mesmo caso do tijolo, né, que seria o barro dentro de um forno, a gente utiliza o substrato, né, de terra crua também, com um pouquinho de adubo de gado, né, para poder plantar qualquer planta que tenha raiz superficial. Grande parte da reflexão de calor das cidades, por que uma cidade é mais quente do que numa floresta? Uma série de fatores, mas entre eles, uma coisa é da reflexão, né, de calor pela superfície. Asfalto, calçada e telhado, fica aquele calor sendo emanado, né? Um telhado desse não, ele absorve, tá? E ele dissipa esse calor, né? A propriedade do barro. Então eu não mando o calor de volta para o ambiente e, por outro lado, também tem um ótimo conforto térmico dentro de casa, porque ele é o melhor isolante térmico e aí parece que a gente tem um ar-condicionado, né? Um ar-condicionado natural. E outra grande vantagem que eu vejo para o telhado vivo se refere a grandes concentrações urbanas com espaços pequenos lotes. Às vezes a pessoa quer ter uma casa boa, mas não vai ter espaço para fazer o quintal dela, ela pode fazer o quintal em cima de casa, né? Então essa é uma função agregada a essa coisa do telhado vivo. Aqui na chácara a gente tem um cuidado muito especial com a água, né? Então a gente, na verdade, não gera esgoto, né? Os nossos banheiros são secos, né? Então não tem esgoto. O que tem de água servida é a água que a gente utiliza em banhos, e pias e tanque de lavar e essas coisas, né? Não tem a água com fezes, né? Nem urina. Então é o que a gente chama de água cinza. É uma água servida que a gente chama na permacultura de água cinza. Essa água cinza ela é conduzida por alguns canos e é tratada por um sistema que a gente chama de círculo de bananeiras, que consiste o quê? Um buraco no solo com pelo menos 1 metro de profundidade, 1 metro e pouco de diâmetro, né? Um belo buraco, cheio de matéria orgânica. A água servida dentro de casa é conduzida para esse sistema e a gente planta em volta desse buraco um monte de plantas que tenham muita evaporação, né? Muita evapotranspiração, ou seja, folhas largas, né? Que são o caso das bananeiras. Então, essa água servida que vem com resto de comida, sabão do banho, sabão da roupa que foi lavada, sabão da louça e tal, isso tudo nessa quantidade doméstica se torna adubo para as plantas, se torna nutrientes. Como a gente joga essa água dentro dessa matéria orgânica, a gente cria uma esponja que absorve essa água e esses nutrientes, riquíssima em bactérias e fungos que trabalham esses nutrientes e disponibilizam esses nutrientes para as plantas. Então a gente tem as plantas irrigadas e bem nutridas. Então aqui é mais uma daquelas coisas que a gente transforma um problema numa grande solução, né? Que é o que? A gente pega o esgoto e transforma numa ilha de fertilidade, né? O local mais fértil da chácara são essas ilhas que recebem as águas utilizadas. Esse aqui é um tanque que capta a água do telhado, tá? Toda a água que cai em cima desse telhado ela é conduzida pelas calhas. Tá? Ali no meio a gente tem um sistema de ladrão que faz com que todo o início da chuva seja eliminado. Por quê? Toda a primeira chuva, o primeiro momento da chuva está lavando a poeira da atmosfera e a poeira do telhado. Então, consiste num cano com um furo embaixo. Só que o furo embaixo é menor, ele tem um diâmetro bem menor do que o diâmetro de entrada de água. Então entra muito mais água do que sai. Então mesmo saindo água, esse cano enche e quando ele enche ele joga para dentro do tanque. Ou seja, a primeira quantidade de chuva até encher o cano sai, é eliminada. Quando o cano enche, a água já está limpa, ela passa para dentro do tanque. Então aqui, essa, por exemplo, é uma horta mandala, né? O fato da horta ser circular faz com que o nosso trabalho aqui seja um trabalho menor do que numa horta com canteiros retangulares. Só para a gente ter uma ideia, essa horta aqui ela tem 40 metros quadrados de área plantada. Para eu poder trabalhar nessa área toda, eu preciso andar 18 metros. Se fosse 40 metros quadrados de área plantada em formato retangular, eu precisaria andar 54 metros. Ou seja, eu diminuo pela metade o meu trabalho, né? Além disso, eu posso irrigar ela, evitando desperdício, com uma grande eficiência, porque a gente faz uma irrigação por aspersão, né? E como é um formato circular, o aspersor, né, da irrigação não desperdiça a água, não gera uma irrigação fora do espaço que se deseja que seja irrigado.
Bom, aqui na chácara todo o resto de alimento, casca de fruta, né, resto de comida cozida vira adubo, né? Ao invés da gente gerar poluição do lado de fora da chácara, a gente transforma nesse produto maravilhoso que é um adubo orgânico, né? Que vira humus, né? Também conhecido como humus de minhoca. Aqui tem uma minhoquinha aqui. O banheiro seco, ele é um dos grandes símbolos da permacultura na nossa realidade climática, né? Ele é muito indicado para áreas residenciais, tá? E por que eu digo que ele é o grande símbolo? Porque ele pega o que eu chamo também do antissímbolo da nossa sociedade, né? Que para mim é uma dos sintomas de uma sociedade doente, que é a questão do uso da água meramente como veículo da nossa urina e das nossas fezes, ou seja, o nosso excremento. A gente pega aquele recurso que nutre toda a vida e usa aquilo meramente para levar embora aquilo que a gente não quer. Como é que é o funcionamento desse banheiro? Quando a gente acrescenta serragem, né, então a nossa descarga é a serragem. Em vez da gente jogar água no vaso, a gente joga uma porção de serragem. Quando eu misturo a serragem com as fezes e a urina, eu estou fazendo uma relação ideal, tá? Para que essa matéria seja inoculada, né, ela seja povoada por um grupo de bactérias que transforma isso tudo em adubo. Tá? Isso acontece por atuação das bactérias. Então, a serragem junto com o cocô e o xixi é o alimento ideal para esse tipo de bactérias. Então, o que eu estou fazendo aqui é criar condições para que a natureza trabalhe para nós. A gente vai ver que o assento é um assento normal, o uso é normal. A única coisa que muda é que ao invés de a gente apertar um botão ou puxar uma cordinha mágica no fim, a gente joga a serragem, né? Eu brinco com a cordinha mágica porque é isso que acontece, né, na cabeça das pessoas. Já aperta um botão e resolveu aquele problema. Porque a filosofia da permacultura ela é resumida em 3 preceitos. Ela já vem lá na sua origem com isso definido, que é cuidar do planeta, cuidar das pessoas e cuidar da distribuição dos excedentes. Esse é o princípio filosófico da permacultura. E isso a gente tem que fazer da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir.